Em meio das sombras das vielas, a vida de Ezra se entrelaça com a trama sinistra de uma guilda de ladrões. Com a habilidade inata de se camuflar na multidão, Ezra se torna um informante clandestino, navegando pelos becos ocultos da cidade. Sob sua aparência comum, ele acumula segredos, ouvindo sussurros e testemunhando conspirações. A lealdade de Ezra está à venda, mas sua astúcia inigualável o torna indispensável. Enquanto as linhas entre aliados e traidores se desvaneciam, Ezra dança no limiar perigoso da verdade e da mentira, onde cada sombra esconde um segredo e cada segredo pode selar o seu destino. Quer então construir um sistema de informações dentro do seu mundo fantástico? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio falando sobre a criação de sistema de informações. Falamos sobre sistema médico, já falamos sobre sistema de transporte, já falamos sobre sistema acadêmico e hoje ele fala um pouco sobre sistema de informações. Quando a gente fala sobre sistema de informações, basicamente você pode levar para um lado mais fantasioso, ou seja, de um gênero da fantasia, ou um pouco mais ficcional, caso você queira levar para uma ficção científica. Que seja por um, seja pelo outro, é basicamente você pegar o molde de que existe hoje em dia e puxar mais para fantasia ou puxar mais para um sci-fi. Beleza? Então, bora lá. Os meus 7 passos para construir o seu sistema de informações. Passo número 1. Gênero da história. Obviamente, se estamos falando de uma história onde se passa dentro de um mundo ficcional, você tem que entender que o tipo de informação, a forma como vai fazer, como você vai obter, as formas de obtenção, tudo isso depende muito do tipo da história que você vai construir. Se você quer fazer um Dark Fantasy, onde as sombras, a neblina é o grande ponto elemante, então você precisa que seja algo mais nesse nível. Se você vai fazer uma história mais para um sci-fi, você precisa ter sistemas de informação como internet, bancos de dados, inteligências artificiais, robôs, informantes e assim por diante. Então é interessante você entender qual é o tipo da história que você vai construir, porque todos os outros 6 passos, do segundo até o 7º, vão ser diretamente ligados a esse elemento principal. Ah, mas quer dizer que eu só posso então pensar num sistema de informação para fantasia ou para ficção científica? Claro que não. Porque se você quer construir um romance, onde não é estrutura romance, mas sim um tipo de romance, e você quer colocar alguém que passe informação do tipo fofoca, realmente isso também é um sistema de informação que encaixa dentro dos parâmetros que você quer construir. Se por acaso você quer fazer realmente algo, por exemplo, uma investigação policial, realmente um sistema de informação está diretamente ligado. Quer fazer uma coisa mais uma fantasia urbana? A mesma coisa. Uma ficção urbana? A mesma coisa. Um terror? Todos os gêneros têm as suas características, e se por acaso você quiser pensar dentro de um cenário, por exemplo um steampunk, por exemplo um feudalpunk, um waterpunk, ou qualquer outra coisa, um velho oeste, ou qualquer um que você quiser pensar, até mesmo dentro de um cenário de RPG que já existe, seja ele de Magic que eu já trouxe, ou alguma coisa mais autoral, tudo isso vai modular o tipo, o formato, a consistência, o como e aonde consegue todos esses tipos de informações. Por isso que é interessante você começar a fazer o quê? Coloca uma lista de palavras-chave que resumem aquilo que você gostaria de trazer dentro desse sistema de informações. Eu quero fazer algo que seja baseado em algo do Velho Oeste. Eu quero fazer algo que se baseie talvez numa ficção do tipo futurista. Ah, eu quero fazer um solarpunk, onde é pós-apocalíptico. Então, dependendo do tipo e do gênero, e do subgênero, e do cenário que você quer abordar, você vai construindo de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você precisa, aquilo que você quer, para assim ir construindo da melhor maneira possível. Passo número 2, estrutura, base e conceito. Agora, quando a gente já tem mais ou menos a ideia do que a gente vai querer fazer, seja ele um quesito mais de cenário ou de gênero, agora você precisa começar a pensar qual que é o encaminhamento, ou seja, o primeiro passo prático da sua construção. Ah, eu quero fazer algo de uma fantasia, fantasia medieval, então talvez o meu conceito base aqui seria realmente o espalhar e receber fofocas.
Então, o sistema de informação que eu quero construir aqui, como por exemplo, ele se baseia nas informações de uma cidade ou de uma pequena região, porque é o grande foco que é fofocas e informações de vielas. Então você já começa a construir já esse conceito. Não, eu quero que o conceito básico aqui seja uma guilda de magos telepatas que tem uma antena na cidade e consegue pegar as informações telepaticamente dentro de raios quilômetros que eu quero fazer. Não, eu quero fazer que seja uma rede de informações dentro da polícia que tem como objetivo pegar os principais casos e passar para os principais advogados e assim ele tem informações privilegiadas. Então aqui dentro dessa segunda parte, você já vai começar a pôr um pouco a sua cara, não a sua cara, mas a primeira cara do sistema de informação que você pensou. Obviamente usando como base qual é o cenário, qual que é o conceito que você quer fazer, mas assim perfeito você já começa a ter aqueles primeiros pontos mais importantes de encaminhamento. Considerando então esses pormenores, você vai começar a o quê? De definir talvez um nome ou princípio. No caso melhor, se você quiser fazer de uma forma mais prática e direta, seria você usar o Genius Loss. Aqui nessa segunda etapa, eu poderia colocar simplesmente como Genius Loss? Até poderia. Então, aqui nessa segunda etapa, você vai colocar o quê? Qual é o conceito que você quer fazer? Uma guilda de ladrões que fofocam, um guilda de magos telepatas, uma grupo de infiltrados na polícia. Então aqui você vai começar a pôr o quê? As informações conceituais daquilo que você quer fazer dentro da sua ligação, para que assim você possa fazer as conexões futuras que você precisa fazer nesses próximos passo a passo. Ah, mas eu quero fazer uma coisa futurista, não tão fantástica. Perfeito, quer fazer uma coisa futurista? Então aqui você vai colocar, por exemplo, que é talvez um programa que se chama, por exemplo, o Scaravelli, que ele adentra uns negócios, não sei o que, é um Scaravelli, que é um programa de computador que vai sendo jogados ali, de uma maneira bem rastreável, que tem isso. Ou simplesmente é uma pessoa que ela cria robôs que andam pela cidade em formato de humanos, que filmam e gravam as coisas e passa depois tudo de um pendrive. Então aqui você começar, como eu falei, colocar os conceitos, as ideias que você gostaria de fazer para criar o seu sistema de informações. Agora o terceiro passo é a forma de obtenção. Aqui você vai pensar como você consegue fazer com que esse sistema de informação aconteça como a forma de ambientar. No caso aqui, já falei, eu queria fazer uma guilda de magos telepatas. Beleza, como então ele consegue isso? Tem uma antena de rádio, um cristal gigantesco onde vai condensando as informações, o mago anda pela cidade com a sua antena ligada, pegando a informação que você quer, você precisa pegar a pessoa que você quer a informação, colocar ela numa mesa de tortura e colocar o mago telepata ali dessa forma. Então aqui você vai construir a forma como o seu sistema vai conseguir essas informações. Vou pagar a propina para os policiais para conseguir as informações melhores. Eu vou ter um contato direto com o chefe de polícia e com isso eu passo na casa dele de tempos em tempos e pego uma pasta. Ou ele passa de camburão, viatura, que seja, e joga ali no meu quintal, ou eu tenho alguma pessoa específica, ou um receptáculo, ou alguém que recebe aqui, que entrega. Não importa. Aqui nas formas de obtenção, você vai colocar aqui como a sua guilda, como a sua estrutura, como o seu sistema capta essas informações. Eu quero que seja uma guilda de ladrões, onde eu tenho basicamente o quê? Uma mão lavando a outra. Onde eu vou dando dinheiro para algumas pessoas, fazendo com que elas cresçam, e depois no final eu peço favores. E esses favores são favores para sempre, ou favores a cada X tempos, e com isso eu posso receber informações, pedidos, valores, objetos, situações. Então com isso você vai construindo dentro do seu sistema de informações toda essa gama de coisas. Quero que seja algo futurista? Então, como eu falei, são robôs que estão andando por aí filmando as coisas, ou mini robôs que vão, ou nano robôs que entram na mente e decodificam as sinapses nervosas a partir de um interrogatório, onde a pessoa consegue puxar as informações do consciente e do subconsciente pela forma de instrução que tem dentro da medula da pessoa, ou que seja, o que for. Então, aqui você vai colocar o formato, o como esse sistema consegue ganhar informações.
hipercomputador quântico que pega todas as informações e codifica em pequenos trechos, em blocos, onde a pessoa fosse como se fosse um gigantesco biblioteca que você fala assim, eu quero tal coisa de tal dia, tal horário, de tal fonte. Aí ele vai lá e cria um bloco e imprime um livro. Não sei. Vai aí agora da sua criação. Mas aqui, o mais importante é você definir, a partir dos conceitos que você pensou e do cenário que você tem, qual que é a forma de obtenção dessas informações. Tipos de informações. Claro, você pode fazer algo assim de uma maneira bem geral. O tipo de informações aqui, basicamente, seria uma forma assim, prática e direta, meio que funcional. Se por acaso você quer fazer um sistema de informações dentro do seu mundo fantástico, como por exemplo uma campanha de RPG, seria você, mestre, pensar quais seriam as possíveis informações que você pode entregar para o jogador a partir do tipo de informação que ele quer. Eu criei uma guilda que tem como objetivo gerar informações, no caso, coletar elas, de questões políticas. Então, eu tenho infiltrados nos nobres, nos reis, e com isso eu tenho conhecimento de que acontece principalmente na vida pessoal e organizacional desses nobres. Mas eu na verdade eu queria uma informação da viela. Então eu não tenho esse tipo de informação, vá atrás da guilda X. Ou não, pediu informação, eu consigo essa informação. É só você me entregar, o dinheiro, e aí eu consigo para você. Mas toda coisa tem um preço. Então você pode simplesmente definir com uma coisa mais aberta ou uma coisa mais específica. Às vezes um hacker consegue puxar informações mais específicas, por exemplo, do Pentágono, porque como ele é uma pessoa muito, vamos dizer assim, excêntrica, é uma pessoa muito, vamos dizer, também superior, ele não vai querer hackear o computador da dona Joana, mas vai querer o computador do Pentágono. Então ele nunca vai te conseguir informações pífias, ele quer informações mais pesadas. Então você pode colocar, por exemplo, esse egocentrismo que tem naquele hacker, que faz com que ele tenha informações X e não informações Y. Então o interessante aqui é você definir quais são os tipos de informação que você vai entregar. Claro, porque primeiro, se você está construindo uma narrativa, ou seja, uma história, você precisa colocar os fatores limitantes para a gente conseguir ter alguma certa problemática. Porque se tiver um informante onipotente, onisciente, onipresente, você na verdade tem um Deus Ex Machina aí e fica chato pra caramba. E caso você queira fazer isso numa campanha de RPG, fazendo alguém que tem todas as informações de muito bem obrigado, no final das contas, fala para a pessoa resolver isso para você, porque ela tem todas essas capacidades. Então o interessante aqui é você limitar. Por isso que existe esse tópico. Para você limitar e colocar obstáculos, dificuldades, mesmo que essa organização, esse sistema, possua a capacidade de receber a informação e passar a informação, qual seria algum fator limitante mínimo para que seja um pouco mais difícil? Ok, conseguiremos essa informação, mas a gente vai pedir, sei lá, 400 peças de ouro por essa informação. O grupo tem? Não tem. Vai trabalhar? Vai saquear? Vai roubar? Fazer o quê? Me traga isso e a gente te dá a informação. Então é interessante colocar o formato, como consegue, e o tipo de quais são as possíveis informações, para que também crie esse certo sentimento de urgência, de necessidade, de dificuldade, porque uma história sem conflito, sem dificuldade, fica chato. Uma campanha muito fácil também fica chato. Então aqui serve como um principal motivo a dificuldade e obstáculo. Número 5. Rede de informações. Você já escreveu mais ou menos qual é o seu cenário, qual é o seu gênero, já colocou já o conceito que você vai colocar, você já colocou já o formato, a forma de obtenção, já colocou os tipos de informação e agora você vai colocar a sua rede de informações. Essa rede é você dizer de uma maneira um pouco mais clara quais seriam os possíveis nomes que você pode conseguir. Seria como? Se eu quero fazer uma rede de hackers, ou seja, a rede de informações que eu vou utilizar aqui serão o Sombra, o Cara Branca, a menina do laço vermelho. Então você começar a colocar o quê? As pessoas que são responsáveis por esse sistema de informação. Claro que você pode colocar fibra ótica.
Fibra ótica basicamente é a forma que você consegue. A rede seria realmente você interligar todos os seus pontos para fazer a conexão. Estou criando aquela guilda de ladrões que tem informações dos nobres. Ok. Como ele consegue isso? Ele consegue porque tem uma pessoa infiltrada. Quem é essa pessoa infiltrada? Ponto número 1 da rede. Ele tem um contato diretamente com o rei também. Ponto número 2 da rede. A pessoa que vai passar a informação para você é o padeiro, que faz parte desse ponto número 3. Mas se por acaso você quiser uma informações das rainhas, das princesas, não sei o que, é a florista, porque ela que tem ponto número 4. Então a sua rede é você estipulando ponto a ponto quais são os possíveis nomes, locais, pessoas, coisas, que com isso você vai criando essa sua rede de informações. Então, para você estipular um sistema, para construir um sistema, você precisa ter o que, como e onde. Então, todos esses pontos vão sendo construídos e assim você vai colocando todos os quesitos. Então, eu vou colocar esse NPC X, ou esse personagem X, esse NPC Y, ou esse personagem Y, essa personagem Z, e esse NPC Z. Então, você vai colocar quais são os pontos, pessoas, locais, coisas que conectam a sua vontade, ou seja, a sua informação, com aquilo que é você. Ou seja, conecta você, informante, informação, informante, você, informante, informação. E esses pontos que você está ligando vai criando aos pouquinhos a sua rede. Como eu falei para vocês, o importante de você construir um sistema também são as dificuldades. Então, aqui no número 6, nós iremos especificar que é o preço e as dificuldades. Mas a gente não colocou as dificuldades já no tópico 4 com os tipos de informação? Sim. O tópico 4, ele é um fator limitante, é um tipo de dificuldade. No caso aqui, nós vamos estipular as dificuldades. Como, por exemplo, eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Ou até faço, mas por causa disso e daquele outro. Aqui agora vai ser a forma de negociação. Quando falamos sobre informações, informação é poder. Muitas pessoas crescem à base de informações, por tê-las ou por não passá-las. Então, o fator aqui dentro do seu sistema de informações é você colocar quais são os fatores de negociação, ou seja, a precificação e as dificuldades. Ok, me convença argumentativamente que eu preciso de tal coisa. Caso seja um personagem, você argumenta. Caso seja talvez uma campanha de AD&D, joga aí no dado e vamos ver quem é o maior. Então, o interessante aqui é você colocar esses fatores de negociação, esses fatores de precificação, porque às vezes não tem negociação. Para conseguir isso, eu preciso do item tal. Para conseguir aquele outro, eu preciso que faça um serviço X. Para aquela coisa, eu preciso que você mate Z. Não sei. Então, são fatores de negociação que pode ter ou pode não ter, mas também as dificuldades que você vai colocar para conseguir essa informação. Eu quero saber qual que é o tamanho do pé do rei. Tá, beleza, consigo para você. Eu quero saber do que o rei é alérgico. Ou seja, é uma coisa um pouco mais difícil. Eu quero saber qual é o segredo mais nojento do rei. Eu quero espalhar. Então, às vezes, o nível de dificuldade está proporcionalmente também no tipo da informação que você quer. No caso, quando a gente falou sobre o tipo de informação no outro tópico, é você estipular a gama, para você estipular o tema. Aqui você vai colocar, como eu falei, são as dificuldades e a especificação. Você pode considerar algumas informações sendo mais fáceis, mais difíceis. Aí vai, obviamente, de você, mestre, de você, escritor e escritora, para saber se você segue mais para cá ou mais para lá. E depende realmente da sua narrativa. Não tem como eu segurar na sua mãozinha e falar, vamos! Claro, se por acaso você quiser fazer uma mentoria, que existe essa possibilidade, aí a gente conversa mais especificamente. Mas no curso de vídeo já é um pouco mais diferente, um pouco mais complicado. Beleza? Então, no caso aqui, é você estipular quais são os fatores limitantes, juntamente com os fatores dificultantes, para construir todos os fatores. Agora, quando nós falamos sobre a 7ª etapa, é aquele momento que, mas Rafa, tem mais coisa para fazer? Tem! O flavor! Aqui você vai colocar o nome do sistema de informação, colocar uma hierarquia, colocar
nome, colocar o local onde fica, as cores. Aqui é aquele momento que você vai começar por o quê? Literalmente a sua cara. Porque antes, todo sistema de informação tinha que ser a cara do cenário, a cara da história, a cara dos personagens, a cara do world building. Agora, depois de que você fez toda essa estrutura, sobra o quê? O set, que é você colocar agora a sua cara com as suas peculiaridades, suas vontades, os seus detalhamentos, para deixar aquele flavor, aquele gostinho mais delicioso que apenas world builds incríveis, que eu tenho certeza que você é, vai deixar muito mais legal. Porque simplesmente qualquer um pode construir uma guilda de ladrões que consegue informações, mas outro que tem uma guilda de ladrões que consegue pegar a partir de ratos, telepatas que fazem a partir do toque, seja ele direto na roupa ou no alimento, porque existe uma pessoa que faz um grupo de flautistas, como acontece, por exemplo, na história do flautista dos ratos, que consegue ter tudo isso. E uma forma interessante é que os tipos de dinheiro que eles fazem, a precificação nada mais é do que você eliminar o que? Outros ratos de outras espécies para que ele tenha um monopólio de informações. E o nome da como de informação é basicamente o rato sujo. E o mais incrível de todos, o chefe dessa guilda é um Nezumi, ou seja, um homem rato. Então, é aqueles pequenos detalhes que você vai modificando aos pouquinhos para deixar muito mais legal a temática, a premissa daquilo que você quer fazer. Então, pessoal, esse aqui foi o meu tutorialzinho rapidinho de 7 passos para construir o seu sistema de informações. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, porque nós temos vídeos aqui trazendo dicas, indicações, tutoriais e diversas outras informações para deixar o seu world building muito mais legal, muito mais completo. Se você tem alguma dúvida, poste aqui nos comentários ou entrar lá no grupo do nosso Discord. Já fica também uma dica para vocês que chegaram até aqui. A partir da segunda-feira, agora, semana que vem, mais especificamente aqui a data, vou deixar aqui embaixo para vocês, eu vou abrir uma campanha recorrente no Catarse. Então, se você quer mentorias mais próximas, indicações mais diretas, lives exclusivas, sorteios, concursos e diversas outras coisas, depois, quando aparecer, eu vou fazer até um vídeo mais especificamente para isso. Porém, quando aparecer, vá lá no Catarse, né, e ver mais ou menos quais são as opções. Que se por acaso você não puder ajudar, não tem problema, continua assistindo os episódios, continua dando seus likes, compartilhando, aparecendo nas lives, que com certeza isso já ajuda bastante. Use a das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!